Bom, pessoal, para finalizar a matéria do quarto bimestre, nós vamos ver agora como é que a gente trabalha com funções em programas, né, usando o Dev C++. A matéria, então, é linguagem estruturada, tá? Vamos lá. A sintaxe de função no Dev C, ela funciona da seguinte forma. Eu vou indicar o tipo de retorno da função, vou dar o nome da função e os parâmetros de entrada. Nesses parâmetros de entrada, eu lembro vocês o seguinte, eu posso ter variáveis de diferentes tipos recebendo dados de entrada. Então, por exemplo, uma variável x do tipo inteiro, então eu vou escrever int x, vírgula, int y, vírgula, float l, vírgula, por exemplo, né? Char de nome de 30, tá? Então, os parâmetros que eu vou ter na entrada de dados aqui da minha função podem ser de diferentes tipos. Porém, como já foi explicado esse conceito lá em algoritmo, a função sempre retorna um tipo de dado e um dado, tá? Então, por isso que eu estipulo aqui um tipo de retorno. E escrevo os comandos da minha função e aí, como última linha de comando, eu dou um return, tá? Return e o dado que eu quero retornar, como feito em algoritmo. Bom, aqui eu tenho um exemplo, então, de uma função chamada soma, que ela vai retornar um dado do tipo inteiro. Lembrando, quando a gente cria função em algoritmo, nós indicamos o tipo de retorno no final da linha de criação da função, né? Aí eu substituo esse int aqui por função. Função soma int, não sei o que, 2 pontos, inteiro, por exemplo. Transformando isso no deve ser aqui, como que fica? Int, o tipo de retorno. Tá? Então, o tipo de retorno é no início da linha de comando que cria a função. Nome da função minha aqui, soma. Parâmetros de entrada, eu tenho dois, o x e o y. E aí eu criei uma variável local que recebe a soma de x e y, dos valores que entrarem aqui nessa minha função. Quando feito o cálculo aqui, ele retorna R. R, por que ele teve que ser obrigatoriamente do tipo inteiro? Porque se a minha intenção era retornar o R aqui, como explicado em algoritmo, eu tenho que definir, criar, né, informar que o R é do mesmo tipo de retorno da minha função. Bom, pessoal, como é que eu faço a chamada da função dentro de uma parte lá do meu programa? Lembrando, função, procedimento, eu posso chamar de outro procedimento, chamar uma função, e de uma função chamar um procedimento, né? Então, e lá do módulo principal. Normalmente a gente usa isso aí no módulo principal do programa, mas não é regra, né? A gente pode fazer o comando de chamada de uma função de dentro de um procedimento. Então, essa variável resultado, ela tem que ser criada do mesmo tipo que a função retorna. Então, se a função, como foi criado aí no slide anterior, ela retorna um int, muito provavelmente essa variável resultado aí, ela vai também ter que ser do tipo int, tá? E aí, imprime-se o resultado na linha de baixo de retorno da função. Reparem outra coisa importante. O comando de chamada da função nunca é feito em linha de comando isolado. Isso aí é pergunta até de prova. Então, eu não poderia vir aqui e colocar soma n1 e n2. Por quê? Porque soma é uma função. E se ela retorna valor, o valor retornado tem que ser guardado numa variável. Aí, está aqui o resultado. E aí esse resultado eu mostro aqui. Eu poderia pegar esse comando de chamada da soma aqui e também colocar ela aqui dentro do parênteses, substituindo a variável, tá? Não gosto muito de fazer isso, mas pode ser feito, tá bom? Um exemplo, então, de um programa aqui, usando procedimento sem passagem de parâmetro, procedimento com passagem de parâmetro por valor, função e procedimento com passagem de parâmetro por referência, tá? Então vamos reparar primeiro, rodei o meu programa, são criadas 3 variáveis aqui do tipo inteira. E aí ele pula a execução do programa, ele pula todas essas rotinas que eu criei aqui, né? Soma 1, soma 2, soma 3, soma 4.
E aí a gente vai ver elas sendo chamadas aqui no módulo principal do meu programa. Lembrando, módulo principal do main até o fecha-chave aqui. O abre-chave e fecha-chave está dentro do módulo principal do meu programa, né? Já tinha falado isso lá na primeira videoaula do quarto bimestre. E aí vamos lá, gente. Esse programa, ele inicialmente, quando rodado, ele pede para o usuário a digitação de um número, né? Que vai ser guardado no N1, que é uma variável global, que é do tipo inteira. N2 também é do tipo inteira. E aí, o que acontece logo em seguida? Ele chama o meu procedimento soma1. E como é sem passagem de parâmetro, eu uso essas próprias variáveis globais aqui para serem somadas e aí guardando o resultado nessa variável local. Albers, poderia usar a variável resultado que está lá fora? Poderia, só que aí não necessariamente você precisaria imprimir essa mensagem aqui, o resultado dessa soma aqui, não necessariamente precisaria ser aqui dentro. Aí eu já poderia colocar ele aqui fora. Isso se eu usar uma variável global para receber esse resultado da soma. Como ela é local, obrigatoriamente eu tenho que fazer esse resultado ser impresso aqui dentro. Espero que isso, novamente, que está sendo revisado aqui, já faça parte do seu conhecimento. Né? A gente já viu isso em aulas passadas. Passagem parando por valor. Logo em seguida, então, eu chamo a minha soma 2, que é ela, N1 e N2, são passados respectivamente para X e Y. O N1 joga para X, o N2 joga para Y. Faço a soma desses valores do N1 que está representado por X e o N2 que está representado por Y aqui dentro. E esse resultado, então, é guardado na variável R, que também é local. Tá? Poderia ser usado, de novo a pergunta, poderia ser usado o resultado que está lá em cima? Poderia. Eu optei por criar uma variável local e imprimir o resultado, então, portanto, dentro do procedimento. É isso que foi chamado. Como é que eu faço chamada da função? Como eu acabei de falar agora há pouco, então, no vídeo, a função ela nunca pode ser chamada numa linha de comando isolada, como foi feito aqui. Ó. Ela tem que ser atribuída a uma variável. Por quê? Porque função retorna um valor. Olha aqui a função soma3 que eu criei aqui. Ó, x e y, soma 3, né? É uma função. X e y são os parâmetros de entrada. Recebe quem? N1 e N2 respectivamente. E aí os valores representados de N1 e N2 por x e y aqui dentro são somados, guardados na variável R, que também é local. Só que aqui eu não vou imprimir o resultado aqui dentro. Se a função ela tem a funcionalidade de retornar o valor calculado. E nesse caso meu aqui, o valor retornado é R. E R, você viu que foi criado como inteiro. Por quê? Porque a função tem que retornar um inteiro. A variável resultado, não diferente disso, ela foi criada como inteira. Por quê? Porque a função retorna um inteiro. Então, para guardar esse valor retornado como inteiro, a variável resultado minha tem que ser do tipo inteiro. E aí um exemplo, né? Se eu acabei de guardar aqui no módulo principal, o resultado dessa soma aqui foi guardado agora na variável resultado. Por isso eu mando imprimir aqui, ó, com a função, a soma deu, e ele vai mostrar o resultado aqui na frente para mim. Procedimento com passagem parando por referência, é o próximo. Aí, se é procedimento, é em linha isolada de comando. Linha isolada de comando e linha isolada de comando. A função não, ó, tem uma variável recebendo aqui o retorno da função. E nesse procedimento com passagem parando por referência, só lembrando para você, o N1 está sendo passado como referência. Por quê? Porque tem um E comercial aqui. Esse recebimento de parâmetro aqui é por valor, ó, porque não tem um E comercial antes do Y. Teve um aluno aí que andou me perguntando sobre isso. Eu posso criar um procedimento que tem passagem de parâmetro por valor por referência? Aí, ó, referência e valor, respectivamente. Quando se faz a soma aqui, aí vocês percebem que todos os outros procedimentos e funções eu criei variáveis
locais. E no procedimento que é criado como referência, como passagem de parâmetro por referência aqui, o x é referência, ele vai ser responsável por receber o resultado aqui, ó. Eu tenho que atribuir o valor para a variável que foi indicada que recebeu o dado por referência. Por quê? Porque aí ela vai passar para o N1 esse resultado desse cálculo. E aí, esse resultado desse cálculo é impresso aqui no módulo principal do programa. Quando eu faço a soma aqui, ela altera o valor do N1 que foi digitado aqui, recebendo agora o resultado desse cálculo. E por que ele foi chamado, então, por último aí? Porque se eu chamo essa soma 4, N1, N2, soma 4 é passagem de parâmetro por referência. Aqui em cima, por exemplo, os valores que iam ser somados de N1 e N2 seriam o primeiro resultado da soma que deu aqui. Isso eu já tinha falado na videoaula passada. Só serve de revisão. O que importa para essa videoaula? Comando de chamada de função. Cria uma variável do tipo que a função retorna. Aqui retorna inteiro. E se essa função, professor, retornasse um float? Essa variável resultado não poderia ter sido criado como int, teria que ter sido criado como float, porque ela vai retornar isso. E essa variável r, se ela vai retornar um float aqui, essa variável teria que ter sido criado como float. Tá? Então, tem que alinhar tudo. A variável que recebe o retorno, a variável que vai ser usada para retornar, todas elas têm que ser do mesmo tipo da função, tá bom? Só para mostrar que esse programa está funcionando, eu criei esse programa, logicamente, aqui no deve ser. Então, vamos ver como é que funciona esse programa aqui, ó. Então, inicialmente, no módulo principal, ele vai pedir dois valores aqui para mim, o N1 e o N2, né? Então, vamos lá, 1 e 2. Percebam, ó, os resultados foram exatamente iguais, ó. Passagem de parâmetro sem passagem de parâmetro, com passagem de parâmetro por valor, pela função e por passagem de parâmetro por referência. Se eu pego essa primeira mensagem, essa primeira última chamada aqui do soma 4 e jogo ela para primeiro no lugar do soma 1, os resultados da soma dali para baixo seriam 5, porque ele ia somar 3 com 2, porque o N1 passa a valer 3 a partir desse ponto aqui do meu programa, né? Então, pessoal, com essa videoaula a gente termina aí o curso de linguagem estruturada também, tá? E agora é partir para as listas de exercícios, tá bom? Bons estudos, me coloco à disposição aí para quaisquer dúvidas de vocês, tá? Aproveitem e exercitem, e já tem projeto e lista de exercícios lá no meu site, tá bom?